Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. É com alegria que estou aqui nesta manhã para, junto com os irmãos, aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Estamos aqui para dar sequência à nossa escola bíblica dominical, cujo hoje um tema muito propício, muito atual para as nossas vidas. A lição de hoje é a lição de número 5, que estaremos estudando. Na lição passada, a lição do nosso irmão evangelista Valnês, professor Valnês, ele estava ministrando sobre os dons espirituais. Hoje estaremos falando sobre os frutos do Espírito e o eu crucificado. Este é o tema da nossa lição hoje, a lição de número 5. Repito o tema: fruto do Espírito, o eu crucificado. Amém, irmãos? O texto áureo que temos na nossa lição está em Romanos 15, versículo 13, que diz assim: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Verdade prática. O fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. Glória a Deus por isso. Amém, meus irmãos? A leitura bíblica em classe nós temos aqui em Gálatas 5, versículo de número 16 ao versículo de número 26. Gálatas 5, 16 ao 26. Você que não teve a oportunidade de ler, leia em sua casa para estar inteirando um pouco mais a respeito do nosso assunto de hoje, da nossa aula. Amém? Muito bem. Nós temos como objetivo geral demonstrar que o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da vida cristã. Irmãos, nós precisamos entender isso, né? A árvore boa produz bons frutos. A árvore que não produz fruto, ela é cortada e lançada fora. Nós sabemos que o Senhor, ele nos fala em João 15, Evangelho de João 15, que ele é a videira verdadeira e que o Pai é o vindicultor. Nós somos as varas. Aí ele diz: toda aquela vara que está em mim dá fruto, meu Pai vem, limpa para que dê mais fruto. E a que não dá fruto, ele corta e lança fora. Ou seja, nós fomos chamados para frutificar no reino de Deus. E este fruto, ele é algo provindo, oriundo do Espírito Santo. É uma das características que realmente nós temos o Espírito Santo de Deus. Porque somos uma árvore e o fruto é a revelação de que árvore é essa. Qual é, na realidade, a sua origem, ela pertence a quem, de que classe de árvores é aquela. Nós, irmãos, somos a árvore do reino do Senhor, a árvore do jardim de Deus. Amém? Muito bem, vamos para a nossa introdução da nossa lição. Introdução. O fruto do Espírito é o resultado de uma vida cristã abundante e é manifestada no relacionamento entre irmãos e irmãs, na igreja e no lar, na convivência com os descrentes no trabalho e também na sociedade. Observe isso, irmãos, que o fruto do Espírito é um resultado de uma vida cristã abundante. Ou seja, quando eu tenho uma vida próxima com Deus, eu tenho uma vida de intimidade com o Senhor, o fruto é um resultado disso. É um resultado de uma vida abundante da graça de Deus em minha vida. É o resultado de uma vida contínua com o Senhor. Amém, meus irmãos? Por isso devemos entender o conflito entre a carne e o Espírito e a função do Espírito Santo, ou seja, do fruto do Espírito Santo. Porque nós sabemos que ambos se opõem, ambos se guerreiam um contra o outro. A carne contra o espírito e o espírito contra a carne, querendo que, ou seja, a carne não querendo que o espírito vença, né? Que nós fazemos as obras do espírito. E assim também o espírito guerreia contra a carne, para que nós não fazemos assim a vontade da carne. Muito bem, nós temos aqui
três tópicos na nossa lição, o tópico 1, o 2 e o 3. Cada tópico é dividido em três subtópicos, alguns em dois, como tem essa revista, mas normalmente são três subtópicos. São três tópicos e cada tópico dividido em três subtópicos. Amém? O primeiro tópico da nossa lição, o tema é o fruto do Espírito na vida do crente. O fruto do Espírito na vida do crente. É isso que vamos estar aqui tentando decorrer ou discutindo com os irmãos neste primeiro tópico. E vamos entrar na nossa lição, vamos adentrar na nossa lição. Antes, eu quero falar com os irmãos em oração a Deus. Amém, irmãos? Vamos juntos falar aqui com o Pai em oração. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, rogo ao Senhor neste instante, ó Deus, que venha falar através da Tua palavra aos nossos corações. Ilumina a minha mente, ilumina a mente dos nossos irmãos que estarão ouvindo do outro lado essa mensagem. Pai, nos instrua a cumprir e a pôr em prática todo este ensinamento. Pai, me ajude, ó Deus, não ser simplesmente um ouvinte esquecido, mas ser um ouvinte praticante da Tua palavra. Ajude meus irmãos e minhas irmãs, todos aqueles que estarão tendo acesso a este vídeo, a esta aula. Ó Deus, por mais simples, ó Deus, que ela possa ser, ó Deus, em conhecimento, mas da minha parte, mas o Senhor, ó Deus, eu rogo ao Senhor que intervenha aí, Senhor, ó Deus, através do Teu Espírito, ajudando este irmão, essa irmã, a compreender de uma maneira profunda e prática a Tua palavra. Em nome de Jesus, assim eu oro e te agradeço. Amém. Meus irmãos, olha só, vamos entrar aqui no primeiro tópico, que fala sobre o fruto do Espírito na vida do crente. Mas eu preciso chamar a tua atenção por um detalhe. Eu estava estudando essa lição e me recordei de alguns textos das Sagradas Escrituras que eu quero compartilhar com os irmãos. Primeiro está lá em Mateus 7, também Lucas também diz, João, acabei de recitar o Evangelho de João, capítulo 15, que o Senhor compara o homem, por algumas vezes, como uma árvore, como uma árvore frutífera. Nós sabemos que a ação do homem, algumas vezes, o Senhor ilustra ela pelos frutos, né? Olha só, eu quero que os irmãos entendam uma coisa. Essa lição aqui hoje, irmãos, é algo que nós precisamos refletir a nossa vida, colocar a nossa vida diante dela e observar se de fato essas características, esses frutos estão em nós, não simplesmente no nosso irmão, no próximo, mas em nós. Eu quero chamar a tua atenção para que você faça que você venha olhar de maneira interna para você mesmo nesta manhã. Amém, meus irmãos? Olhe para você mesmo, analise a sua própria vida e vamos assim comparar a nossa vida com aquilo que a Bíblia diz. Vamos ver se aquilo que a palavra do Senhor diz a respeito de nós realmente aquilo que a Bíblia diz a respeito de si mesmo está inserido em nós. Estes frutos do Espírito Santo está inserido em nossas vidas. Amém? Mas olha só, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 15, observe que o Senhor está nos dizendo aqui na sua palavra. Estou com a Bíblia aqui, por isso estou olhando aqui um pouco para baixo, mas olha só o que evangelista Mateus, no capítulo de número 7, versículo 15, nos diz. Olha, palavra de Jesus. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Observe aqui uma coisa, irmãos, que esses falsos profetas, esses falsos mestres, são conhecidos pelos frutos que produzem, ou seja, pelas suas ações. É pelas suas ações que a Bíblia aqui chama de frutos. Então nós precisamos estar atentos a isso. E agora o que? Não vamos estar atentos só pela vida daquele lá que está chegando? Não, irmãos, a nossa vida. Porque se nós não tomarmos cuidado, nós somos estes aqui, somos estes que a Bíblia está condenando aqui. Sabe, às vezes cometemos as obras destes aqui. Então precisamos estar atentos a isso. Para quê? Para que possamos então chorar, irmãos, pelas nossas misérias, como diz o nosso irmão Tiago, e alcançar assim de Deus a sua misericórdia, para que possamos ser limpos de tudo aquilo que ainda é necessário ser limpo. Eu na minha vida e você na sua vida.
Amém? Para que o Senhor, através do seu Espírito, possa operar de maneira extraordinária em nossas vidas. Ó, irmãos, eu quero dizer aos irmãos que eu sou carente das vossas orações e peço aos irmãos que orem por mim e pela minha família, e eu também estarei orando por você e por toda a sua família. E assim, irmãos, juntos, um levando a carga um dos outros, para alcançarmos a salvação que tanto esperamos em Cristo Jesus. Amém? Dito isso, vamos entrar na nossa lição, no tópico de número 1, que fala sobre o fruto do Espírito na vida do crente. Olha só, o crente em Jesus é alguém que vive sob os domínios do Espírito. O crente em Jesus é alguém que vive sob o domínio do Espírito. Você é uma pessoa que tem vivido sobre o domínio do Espírito? O Espírito Santo tem dominado a sua vida? Então tu és um crente. Então você é um crente. Se a sua vida tem sido dirigida pelo Espírito Santo de Deus, você é um cristão. Você é um crente. Porque olha só, o crente em Jesus é alguém que vive sob os domínios do Espírito. Observe aqui, vive. Está mostrando uma continuidade. Não é algo somente que viveu, não. Vive diariamente. Amém? É algo contínuo. É algo contínuo. Ele vive sobre o domínio do Espírito Santo. Ontem eu estava dominado pelo Espírito Santo. Ontem eu estava cheio de Deus. Hoje também, gente boa. Hoje também. Amém? Ó, ele é liberto da lei e dos rudimentos deste mundo, mas isso não significa uma vida passiva. O fruto do Espírito é a expressão, olha só, o fruto do Espírito é a expressão do Espírito na vida do crente. O fruto do Espírito é a expressão dele na vida do cristão. É por meio destes frutos que ele fala com o mundo aqui fora. É um dos meios que ele fala. Amém, meus irmãos? Olha isso. O fruto do Espírito é a expressão do Espírito na vida do crente. Não adianta termos boa oratória, não adianta falar bonito, ter um português correto, que não é o caso meu, né? Gente, tu tá ouvindo, vai perdoando. Mas faltar o Espírito, ou seja, a vida com o Espírito, ter uma vida dominada por ele. Amém, minha gente? Bom, nós precisamos, assim, irmãos, definir essa questão do fruto do Espírito na vida do crente. Nós precisamos definir aqui de uma maneira mais, talvez assim, mais clara. Ó, o fruto do Espírito é o resultado natural de um processo de amadurecimento. Repito, o fruto do Espírito é o resultado. Este fruto é um resultado natural de um processo de amadurecimento, de um processo. Observe, é um processo, não é algo instantâneo, é um processo de amadurecimento. Ó, e também é uma consequência de um processo natural de um crescimento espiritual. Observe isso, irmão, que esse fruto é um resultado de um processo de amadurecimento. Observe que a árvore, ela que dá frutos, não é assim, ela foi plantada hoje e amanhã ela já está frutificando. Né, irmão? Quem dera se fosse assim, glória a Deus por isso. A vida nossa com Deus, através do Espírito Santo, é assim, é progressiva, gradativamente. Observe que tem muitas coisas na sua vida, estou falando agora para crente, para cristão, que fazia no passado, que hoje você não faz mais. Você era de uma forma diferente da que você é hoje. Espero que para melhor, logicamente, melhor. Então, é assim, gradativamente. Isso veio amadurecendo em você. Um crente que está crescendo espiritualmente, ele também está amadurecendo espiritualmente. Amém, irmão? Amadurecendo espiritualmente. Então, o fruto do Espírito é o resultado natural de um processo de amadurecimento e a consequência de um processo natural de crescimento. Amém? Espiritual. Ele surge gradativamente, já havia vos dito, dentro de nós, como resultado da regeneração do Espírito Santo, de forma instantânea e também gradativa, por meio do crescimento na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, como aconteceu com a santificação. Então, observe aí, ó. Então, é algo gradativo.
dá o quê? Ou seja, é algo gradativo de um resultado da regeneração do Espírito Santo. A partir do momento que o Espírito Santo começou a trabalhar em nós, nos regenerar, essa obra também foi trazendo um resultado da frutificação, né? A limpeza, a poda, né? Às vezes nós sabemos, eu mesmo fui nascido e criado em roça praticamente. Eu sei que a árvore precisa, aquelas frutíferas precisa ser podada. Para quê? Para que ela ganhe mais força, para que ela, sabe, ela dê um fruto com mais qualidade. Por isso que Jesus Cristo ilustra isso bem em João 15, né? Que ele é a videira verdadeira, nós somos a vara e o Pai é o viticultor. Toda vara que está em mim, diz Jesus, que está em mim e dá fruto, meu Pai limpa para que dê mais fruto. Qual é essa limpa? É a poda, irmãos. A poda. Às vezes ele arranca um galhinho aqui, outro ali, mas isso é a limpa, né? É a poda que conhecemos. Para quê? Qual é o sentido disso? Para que dê mais fruto, para que dê mais fruto. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E isso é o quê? Isso é um resultado da regeneração de Cristo em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. O segundo tópico vai falar sobre o fruto no singular. O fruto no singular. Alguns expositores estranham o fato de Paulo contrapor as obras da carne do verso 19 com o fruto do Espírito no versículo 22, ou seja, no, no singular. Quando era de se esperar frutos. Ou seja, nós sabemos que no versículo 19 de Gálatas 5, quando vai se referir às obras da carne, está no plural. Mas quando o apóstolo Paulo vai se referir ao fruto do Espírito, no versículo 22, está no singular. Singular. E aí nós percebemos que aqui no verso 22 fala de 9 frutos. Como assim? Por que Paulo, então, isso que alguns teólogos estranham, por que então Paulo, ele coloca fruto e não frutos, como talvez era de se esperar? Mas vamos dizer assim, vamos colocar assim, palavras de um estudioso das Escrituras, eu quero ler aqui essa referência que o próprio escritor Revista colocou, que ele diz assim, ó, o missionário Eurico Berges explica esse singular, ilustrando este fruto como uma laranja e seus gomos. Observe isso. Isso é interessante, uma forma didática para que possamos aprender. O fruto que aparece logo em seguida é o amor. Observe, ele está comparando aqui o fruto no singular como uma laranja única, porém com gomos, certo? Com vários gomos, que forma uma laranja. Nós sabemos aqui, ó, no versículo 22, fala sobre nove frutos. Nove frutos. Mas é interessante observar que o primeiro recitado por o apóstolo Paulo é o amor. É o amor. E os outros é consequência do amor. Logo uma consequência, é algo que vem após. Observe aqui. Irmãos, Jesus Cristo já nos mostra que o amor é algo primordial na vida do crente. A característica maior de uma regeneração genuína, de um crente genuíno em Cristo Jesus, é o amor. Não é porque a sua oratória, como já havia dito, não é porque às vezes ele fala muito em línguas, profetiza aquilo outro. Não, isso tudo é bom, tudo é necessário, tudo é relevante. Porém, a maior característica de uma verdadeira conversão, de um verdadeiro crente em Cristo Jesus, é o amor expresso em sua vida para com o outro e principalmente para com Deus. É isso que Jesus Cristo diz, que o maior mandamento é o quê? É amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Este é o vertical e horizontal. Eu amo a Deus aqui e amo meus irmãos aqui. É assim que funciona. Amém, meus irmãos? Então, olha só, nós sabemos que aqui começa com amor. Em seguida, vem aqui o gozo, ou seja, a alegria. Vai dizer Neemias que a alegria do Senhor é a nossa força. Vai dizer Paulo em Filipenses que devemos regozijarmos no Senhor, regozijarmos sempre, ou seja, nos alegrarmos sempre no Senhor. A alegria, gozo, sabe? E aqui vem paz. Irmãos, temos que ter paz com Deus. A paz de Deus que excede todo o entendimento, já diz as Escrituras. Precisamos. Jesus Cristo diz: eu não dou a paz que o mundo dá. Né? A paz de Deus. Nós precisamos ter paz com Deus. Vai dizer, se não me engano, Romanos 5,
Agora, me fugiu a memória aqui o versículo, mas se não me engano está em Romanos 5, que o ato da justificação nos colocou em paz com Deus. Em paz com Deus. Glória a Deus. Precisamos ser longânimo, benigno, bondoso, termos fé, sermos manso, sabe? Quando você olha para você, você vê de que maneira o seu temperamento. Vamos colocar assim, temperamento. Você vê de que maneira? Você é uma pessoa mansa? Você é uma pessoa mansa ou não? Você é uma pessoa que tem essa alegria, que tem essa paz? Você é essa pessoa que é longânimo ou longanimidade? Você é uma pessoa, ó, que tem esse fruto da benignidade, bondade, fé? Você realmente, olha só, mansidão, temperança, sabe? É um cara temperado, né? De um jeito aqui hoje e amanhã de outro. Ou talvez não é nem amanhã, talvez daqui uma hora ou menos. Como é que é você? Eu falei que essa lição é uma lição de refletirmos a nós mesmos, sabe? Para nós observarmos se essas características estão em nós, se esse amor para com Deus e para com o próximo está em nós. Me recordo de um versículo que se encontra na Epístola de João, na sua primeira epístola, no capítulo de número 3. Deixa eu só conferir aqui, capítulo de número 3, versículo 16, que diz assim, ó, conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Oh, meu amado. Ah, bom, se daí ficou difícil. Nunca disse que foi fácil, nem essa escritura, né, irmão? Quem disse que o evangelho é fácil é porque realmente não conhece o evangelho. O evangelho fácil é esse que às vezes são pregados por aí hoje. A vida cristã, ela exige de nós renúncia. Aquele que procura achar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, diz Jesus, achará. Aquele que quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me, mostrando que a caminhada é árdua, é árdua. O fim é a morte para este mundo, mas vida com Deus no céu. O fim aqui não é o fim de terminar, mas o propósito do evangelho é esse, certo? Este é o propósito do evangelho. O caminho é estreito, irmãos. O caminho é estreito. A Bíblia diz que fomos chamados para frutificar para o reino do Senhor. Se dissermos que temos o Espírito Santo em nossas vidas, que o Espírito Santo está em nós, precisamos ter amor, precisamos ter este fruto do gozo, o fruto da paz, precisamos ter o fruto da longanimidade, precisamos ter o fruto da benignidade, precisamos ter o fruto da bondade, precisamos ter o fruto da fé, precisamos ter o fruto da mansidão e precisamos ter o fruto da temperança. A laranja, uma, mas com os gomos todos inseridos nela. Não existe uma laranja com um gomo só. Amém, irmãos? Ah, eu tenho isso. Ah, mas falta os outros. Ah, tem. Deixa eu só declarar uma coisa para os irmãos. Isso é algo que vai acontecendo gradativamente em nossas vidas, viu, irmãos? Então não se estranhe. Não estou falando aqui que para você que às vezes que é uma pessoa que tem paz, uma pessoa longânima, bondosa, uma pessoa que tem amor, e às vezes, sabe, é um pouco meio destemperado, às vezes não é um pouco manso, nem, sabe, falta um pouco de mansidão. Ore a Deus, busque a Deus, não desista, sabe? O Espírito Santo trabalhará isso em sua vida. Amém, irmãos? Mas o que eu quero dizer é que você, irmão, que está me ouvindo, também não pode viver uma vida, sabe, desarregada, sem buscar ter uma vida com Deus, uma vida dominada pelo Espírito Santo. Amém? Deus abençoe. Vamos dar continuidade. Terceiro subtópico: andai no Espírito. Olha só. Ser guiado pelo Espírito significa, na linguagem paulina, vitória sobre os desejos e impulsos da carne. Ó, andai no Espírito. E não, ó, e é uma expressão que indica viver corretamente em humildade e submissão e santidade. Olha isso, irmão, olha isso, olha o que o Paulo está dizendo. Ó. Andar no Espírito é uma expressão que indica viver corretamente em quê? Na humildade, na submissão e na santidade. Isso é andar em Espírito.
Por isso que Paulo, quando ele escreve aqui aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, ele mesmo diz, ó, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Por isso ele está dizendo aqui que o escritor está dizendo que é andar no espírito, ou seja, é ter uma vida vitoriosa. Andar em espírito é ter uma vida vitoriosa. Por quê? Porque eu andando no espírito, eu não vou cumprir com os desejos da carne. Vou estar vencendo esses desejos. Amém, irmãos? Ó, o apóstolo Paulo usa termos similares para se referir a esse estilo de vida dos crentes. O crente tem um estilo de vida, ele tem uma forma de viver neste mundo. E aquilo que ele vive diariamente se torna um estilo de vida. Como que está sendo o seu estilo de vida? Olha só, ele está dizendo aqui, ó, o apóstolo Paulo usa termos similares. Nesse sentido aqui, ó, andar no Espírito. Esse termo, andar no Espírito. Ele usa outros trechos da Bíblia. Por exemplo, olha só, no capítulo, em Colossenses 1:10, olha só o que ele diz. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, crucificado em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Olha o que ele diz também em 1 Tessalonicenses 4:1. Andar e agradar a Deus. Olha o que ele diz em Efésios 5:2. Olha só. Andai em amor. Efésios 5:8. Andai como os filhos da luz. Colossenses 2:6. Andai nele. Andai nele. Olha o que ele diz ainda. Agora olha o que o apóstolo Pedro, porque não foi só Paulo, olha o que o apóstolo Pedro também diz em 1 Pedro 1:17. Olha só. Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, irmãos, esse termo andai, né? Andar no Espírito quer dizer viver em Espírito, ter o Espírito Santo de Deus controlando, dominando a nossa vida. É isso que ele diz, que é uma expressão que indica viver corretamente, em humildade, em submissão e em santidade. Esse andar no Espírito. Então é isso que a palavra de Deus requer de mim, é isso que a palavra de Deus requer de nós, que temos a nossa vida em humildade, temos a nossa vida em submissão e temos a nossa vida em santificação diariamente, para que possamos assim frutificar para o reino do Senhor. Amém? Muito bem. Muito bem, irmãos. Agora no tópico 2 estaremos estudando sobre a diferença e a relação entre o fruto e os dons do Espírito. É o que estaremos vendo agora. Diferença e relação entre os dons e frutos do Espírito. Vamos lá? Olha só, de uma maneira prática, bem rápida, vou tentar aqui ser o mais esclarecedor possível. Olha só, os dons espirituais e o fruto do Espírito têm a sua origem numa mesma fonte, e ambos glorificam a Cristo, mas se trata de coisas distintas, viu? Dom e fruto se trata de coisas distintas, embora a origem deles é a mesma. O amor, por exemplo, não é um dom. Viu, irmão? O amor, por exemplo, não é um dom. Muito bem. Vamos ver a diferença. O que há em comum entre essas duas fases abençoadas da nossa redenção? É a fonte da origem. O que há de comum? A fonte da origem. Ou seja, qual é a fonte? O Espírito Santo. Tanto ele, o Espírito Santo, é ele que nos concede os dons e é também ele que nos faz frutificar. Amém? O fruto não é nosso, o fruto é o fruto do Espírito, não é o fruto do evangelista irmão Sidney. É o fruto, não é o fruto da fulana, não é o fruto do pastor, é o fruto do Espírito. O fruto é do Espírito Santo. Amém? A origem do dom e dos frutos são a mesma, o Espírito Santo. A primeira e a maior modalidade do fruto do Espírito é o amor. As demais modalidades são reflexo do amor. Nós acabamos de ver isso, né? O apóstolo Paulo usa o amor como representante do fruto do Espírito, ao comparar o fruto com os dons do Espírito. Repito, o apóstolo Paulo usa o amor como representante do fruto do Espírito, ao comparar o fruto com os dons do Espírito.
O amor é superior aos dons. O quê? Sim, irmãos. O amor é superior. Nós vamos ver, não vou decorrer, nós vamos ver aqui. Ó. O amor é superior aos dons. E é o caminho, olha só, o caminho ainda mais excelente à luz das Escrituras. Ele é superior aos dons, o amor. O amor é superior aos dons e ainda é o caminho mais excelente. Base bíblica, vamos ler lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31, que diz: portanto, procurai com zelo os melhores dons, diz as Escrituras. E aí diz Paulo: e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Os teólogos são todos de acordo aqui que este caminho, mostrarei um caminho ainda mais excelente, está se tratando do amor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, ele é superior. Olha só. Por essa razão, o amor encabeça essa lista de Gálatas 22, 5, 22. Por isso ele encabeça, sabe? Por isso que ele é o primeiro ali. Olha só, Paulo afirma ainda que os dons sem o amor não são nada. O quê? Isso mesmo, vamos ler. Olha só, lá em 1 Coríntios 13, versículo 1 ao 13, do versículo 1 ao versículo de número 3. Deixa eu achar aqui. Olha só. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Observe isso, irmão. Ó, e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo, a minha própria vida, para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. Observe isso, irmão. Olha, Paulo afirma que ainda que os dons, Paulo afirma ainda que os dons sem amor não são nada. Amém, irmãos? Olha isso. Ó, e são passageiros. Observe, vamos ler referência aí de 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 13, do versículo 8 ao 10. Ó, o amor nunca falha, a caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte o conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte será aniquilados. Amém, meus irmãos? Então observe que o amor é algo eterno. Os dons ficará aqui nessa primeira, sabe, nesse primeiro andar aqui. No segundo andar, não vamos necessitar mais dos dons, mas o amor permanecerá conosco. Amém, irmãos? Então aqui nós vimos que a diferença dos dons para o amor. Nós vemos que o amor, ele é superior, ele é um caminho ainda mais excelente. Amém? 2, subtópico 2. Os dons na igreja. Muito bem. Isso aqui é muito importante, porque acabamos de falar sobre a superioridade do amor, né, sobre os dons. Porém, é necessário observarmos isso aqui. Observe comigo. Segundo subtópico, os dons na igreja. Convém relembrar. Por que relembrar? Porque na aula passada nós estudamos exatamente sobre os dons espirituais. Se você que não assistiu, por favor, dá uma ida lá, assiste a aula. Você vai estar se reiterando do assunto. Nós vimos na aula passada a importância dos dons no seio da igreja. A importância do dom na vida do cristão, sabe? Deus nos deu, através do teu Espírito Santo, os dons para a edificação do nosso irmão, da nossa irmã, do corpo de Cristo, que é a igreja na terra. Através dos dons, nós evangelizamos o mundo.
Então, existe uma grande importância, irmãos. Viu? Ó, convém relembrar que os dons são importantes. Isso não significa que devemos desprezar, ou seja, o fato de o amor ser superior, isso não significa que devemos desprezar o dom, jamais, jamais. Ó, é a vontade de Deus que os irmãos e as irmãs não ignorem os dons espirituais. Está lá em 1 Coríntios 12, 1. Que busquemos os melhores dons. 1 Coríntios 12, 31. Busquemos os melhores dons. Nós temos que fazer isso. Nós não podemos ignorar, como diz o versículo 1. Você não pode ignorar os dons. Você também precisa buscá-los para a sua vida. Diz também o versículo 31 do capítulo 12 de 1 Coríntios. Então não ignore, não despreze. Pelo contrário, busque os melhores dons. E não desprezeis as profecias. Profecia é um dom. Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 5:20, ele vai falar sobre isso. 1 Tessalonicenses 5:20, ele fala que nós não devemos desprezar as profecias. Amém? Ó, os dons são comparados a um andame numa construção. A igreja a um edifício. Observe uma construção. Observe um edifício em construção. Observe que existem os andames ao redor. Aquele lugar onde as pessoas, né, ficam ali em cima para terminar o serviço por lado de fora ali da construção. Observe que aqui o escritor está dizendo que os dons são comparados com este andaime. E a igreja com um edifício. Ó, não é possível uma construção prosseguir sem o andame. Mas uma vez concluída a obra, o andame é dispensável. Então, observe que os dons espirituais, comparando eles com este andame, toda a construção está sendo feita, os andames é necessário para a segurança daqueles que estão construindo aquele edifício. Porque através dos andames, ele vai construindo e construindo e construindo e construindo. Cada vez que a construção vai ficando maior, o andame é mais necessário ainda o andame. Por quê? Porque vai levando a pessoa no nível da construção. Então, é necessário que tenhamos o dom do Espírito Santo em nossa vida para que possamos estar no nível dessa construção. Que possamos estar junto, sabe, para a edificação deste edifício que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas e quando termina a construção? Não há necessidade do andame. Os andames são desmontados. E quando se finda, então, a questão do uso do dom? O dia que o Senhor Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja. Então, não há necessidade mais ali dos dons. Amém? Glória a Jesus. Até lá, é necessário. 1 Coríntios 12, 1. Não ignoreis os dons espirituais. Amém, meus irmãos? Ó, no céu não haverá necessidade dos dons, mas eles são uma necessidade imperiosa na vida da igreja hoje, pois ela precisa do poder do alto para combater o reino espiritual das trevas. Segundo Apocalipse 21, 22, no mundo vindouro não há necessidade desses recursos do Espírito. Amém, irmãos? Então você viu aí sobre os dons na igreja. Você viu a importância dele, comparando ele com um andame. Há uma grande necessidade dos dons em nossas vidas, como igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então não ignore os dons. Busque os melhores. Amém? Dons para a sua vida. Entenda isso. Que o amor, sim, ele é superior. Ele é um caminho mais excelente. Com isso, também não devemos ignorar os dons no seio da igreja. Glória a Deus, de uma maneira rápida, creio eu que prática, nós finalizamos aqui o tópico de número 2. Muito bem, meus irmãos, agora dando continuidade à nossa terceiro e último tópico, nós vamos estar estudando agora no terceiro tópico, o Espírito se opõe à carne. É o que estaremos vendo aqui. Nós temos 3 subtópicos, os tópicos deste tópico aqui, 3. Amém? Ó, o Espírito se opõe à carne. O que levou o apóstolo ao assunto foi o contexto das igrejas da Galácia. O abuso da liberdade cristã, a antinomia de um lado e o legalismo de outro,
estava dando ocasião à carne, levando à falta de amor e à desunião. Ou seja, a libertinagem, sabe, o povo usando da liberdade que alcançamos em Cristo Jesus para pecar, né? Então, isso, nós não podemos usar da liberdade que alcançamos pela graça de Deus em Cristo Jesus, através da cruz do Calvário, para pecarmos. A liberdade que recebemos é para escolher não pecar. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei ser dominada por elas. Essa questão da parte B, ela vai se incluir lá no terceiro subtópico da nossa lição presente. Mas entendemos que a liberdade que recebemos de Cristo é para vivermos segundo a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Primeiro tópico, o legalismo. Há um acentuado contraste entre estar na carne e andar no espírito. Ou seja, existe um contraste de estar na carne e andar no espírito. Existe uma grande diferença. O apóstolo mostra que para ser legalista, viver de acordo com a lei depende da carne, mas para viver no espírito depende da graça de Deus. Tá ouvindo? Para ser legalista, viver de acordo com a lei depende da carne, ou seja, um legalista é aquele que vive de acordo com a lei. E que lei? A lei, principalmente que a lei judaica está falando aqui. É o que é o assunto do contexto de Gálatas ali, ó. Então, ou seja, isso depende da carne, mas para viver no espírito depende da graça de Deus. Depende da graça de Deus para viver no espírito. Olha só, por isso que Paulo, ao escrever aqui a sua epístola, Gálatas 5, versículo 16, ele diz: andar em espírito e não cumprireis com os desejos da carne, ou seja, viver em espírito. Nós vimos isso aqui agora, há poucos minutos atrás. Viver na dependência do Espírito Santo, ter o Espírito Santo dominando o nosso ser, a nossa vida. Isso é o quê? Ou seja, isso depende da graça de Deus em nossa vida. O sistema legalista que os opositores de Paulo, os judaizantes ensinavam nas igrejas da Galácia, é egocêntrico, motivado pela carne e gera competição espiritual que resulta em desavença. Repito, o sistema legalista que os opositores de Paulo, os judaizantes, ensinava nas igrejas da Galácia, é egocêntrico o que eles estavam ensinando. Olha só, o que motivava? Motivado pela carne e gera competição espiritual que resulta em desavença. Gálatas 5, versículo 15, quero ler com os irmãos. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Então, observe, irmãos, que estes ensinadores aqui, estes homens, esses legalistas, esses opositores ao apóstolo Paulo, aqui esses judaizantes, eles ensinavam à igreja da Galáxia algo egocêntrico. Os seus ensinamentos eram egocêntricos e a motivação era carnal. Era carnal. E o que gera isso? O que gera esse tipo de ensinamento, esses legalistas, esse ensino legalista no nosso meio? O que ele provoca? Olha aqui o que ele está dizendo aqui, ele provoca uma competição ou gera uma competição espiritual. Ele gera uma competição, um querendo ser melhor do que o outro. Não, você é assim, eu sou assim, você não é isso, aquilo, eu sou. Então, gera um certo atrito no nosso meio. Isso é um ensino legalista. E sabe, olha só, qual é o resultado disso? Desavença. Isso é uma desavença, uma desordem total. Isso é o legalista. Então, existe um grande contraposto, ou seja, um grande contraste entre andar na carne e viver no Espírito. Amém, irmãos? Glória a Deus. Segundo tópico, a carne e o Espírito. A palavra grega, sarx, ou seja, carne, a palavra grega, nós vamos fazer aqui uma definição agora. Olha só, a palavra grega sarx, carne, tem muitos significados na Bíblia. Tem muito significado. Quando nós lemos aqui carne,
nesse sentido dessa leitura que nós estamos estudando aqui hoje, ela tem muito significado, a palavra no original. Então, como saber o significado exato da palavra quando eu estiver lendo? Nós vamos entender isso aí. Ó, olha só. Pode significar fraqueza física, corpo, o ser humano, o pecado, os desejos pecaminosos. Então, ou seja, aí ficou complicado. Como nós vamos descobrir então, moci? Como nós vamos descobrir, irmão? Aí, olha só o que nós estamos aprendendo aqui hoje. A forma de descobrir como realmente ela significa e o que ela realmente está querendo dizer quando eu leio essa palavra. Ó, o contexto determina o significado dela. Fechou, irmão. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Toda palavra bíblica, todo trecho, todo versículo, todo capítulo que estamos lendo, ela tem um contexto. Nós precisamos ler a Bíblia, ler aquele texto. Se não entendeu, volta um capítulo atrás. Se não entendeu ainda, volta mais dois, ou seja, lê o livro todo. E se não lê o livro ou a carta toda e não conseguiu entender, lê a Bíblia, irmão. Mas tem uma coisa que você pode ter certeza, você vai achar a resposta, você vai achar ali o sentido, você vai descobrir. Por isso, ou seja, contexto. Nós não podemos descontextualizar um texto, isolar um versículo apenas para um interesse. Não podemos fazer isso. É igual alguns escritores, algumas pessoas falam que um texto tirado do seu contexto é pretexto. Então, precisamos ficar atento, ou seja, como vamos descobrir quando a carne está referindo a tal coisa? Pelo contexto, porque o contexto determina o significado dela. Ó, no contexto das obras da carne, aqui de Gálatas 5, olha só, significa o conjunto de impulsos pecaminosos que domina o ser humano. Então, aqui em Gálatas 5, é esse conjunto, né? É esse conjunto de impulsos pecaminosos que domina o ser humano. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, ó, da mesma maneira, a palavra grega pneuma, que é espírito, porque nós vimos sarsis, que significa carne, pneuma, espírito, ela também tem vários significados, o pneuma. Olha só, que se aplica ao espírito santo, no caso, né, Espírito Santo, ao espírito humano, aos anjos e aos espíritos imundos. Como vou descobrir? É a mesma regra. A mesma regra. É só prestar atenção ao contexto para saber a que o escritor sagrado está a se referindo. A que espírito o escritor sagrado está se referindo. Então eu preciso estar atento aos contextos do texto que estou lendo. Amém, meus irmãos? Olha só, a oposição do espírito contra a carne na vida cristã mostra que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Eu vou reler para os irmãos. A oposição do espírito contra a carne na vida cristã mostra que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Versículo de número 24. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Gálatas 5, versículo 24. Vamos ler aqui com os irmãos. Olha só. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Então, o contexto aqui, irmãos, está nos mostrando que aqui o espírito que se opõe à carne, ele mostra que a pessoa que está com o Espírito Santo, ou que vive, tem uma vida dominada pelo Espírito Santo, que é um crente em Cristo Jesus, ele vive uma vida totalmente diferente daquilo que as pessoas que não vivem segundo a palavra de Deus vivem. Ou seja, olha aqui, ó, temos o eu crucificado. Nós temos o eu. É isso que acontece conosco diariamente, ó, a morte do eu. Eu quero ler um versículo com os irmãos. Gálatas 2,
versículo 20. Vamos ler lá. Gálatas 2, versículo 20. Já está escrito assim, ó. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Já estou crucificado o quê? Com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Palavra de apóstolo Paulo, um homem que está dizendo, o eu foi crucificado. Agora a vida que agora vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, irmãos, é isso, olha só. É isso que precisamos para a nossa vida. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões. Amém, irmãos? Os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões, ou seja, com seus impulsos carnais. Então, nós precisamos ter uma vida dominada pelo Espírito Santo de Deus. Amém, meus queridos? Amém, meus irmãos e irmãs? Muito bem. Terceiro subtópico, que diz os vícios. O apóstolo apresenta uma lista com 15 vícios, que ele chama de obras da carne. Outra lista aparece em outras epístolas paulinas, como Romanos 1, do 29 ao 31, 1 Coríntios 6, do 9 ao 10, 1 Timóteo 1, 9, verso 10. É aonde encontramos essas outras listas. Mas olha só, Paulo não pretende ser exaustivo. Essas listas são representativas em Gálatas, pois ele acrescenta: e coisas semelhantes a estas, preste atenção, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Que coisas são essas? As obras da carne. Leia novamente, se você leu, leia novamente o que está escrito em Gálatas 5, do 5 ao 20, Gálatas 5, do versículo 19 ao 21. Ali mostra as obras da carne, os impulsos carnais, os impulsos, sabe, da matéria caída, daqueles que não herdarão o reino de Deus. Então, nós precisamos estarmos atentos a isso. Então, dá uma lida ali, dá uma relida ali, porque eu sei que você já leu, então dá mais uma relida, observe, medite, para que você possa estar assim, fazendo uma limpeza na sua vida, que você possa então assim, Senhor, ainda tem isso que me ajuda nisso, orando a Deus, pedindo ao Senhor, para que o Senhor venha te trazer paz na sua vida, paz no seu coração, limpeza na sua alma, para que você possa se sentir aí justificado mais e mais com Cristo, ou em Cristo Jesus, para com Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Paulo não pretende, versículo 21, né? Desculpa. Podemos classificar esses vícios em 3 categorias. Ou seja, aqui ele está fazendo uma classificação dessas listas, né? Dessas obras carnais. Ele está falando, podemos classificar esses vícios em 3 categorias. Categoria A, sexo ilícitos, prostituição, impureza e lascívia. Ou seja, os que ele está falando aqui são os pecados da área sexual. E é importante eu ler um versículo com os irmãos, que está em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo é o versículo de número 18 que eu quero ler. Olha só, concernentes a essas questões dos pecados da área sexuais. Olha só o que a Bíblia nos ensina. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Nós entendemos o que concernente a essa questão aqui dos pecados da área sexual, como, por exemplo, sexo ilícito, prostituição, impureza e lascívia, é algo que contamina o homem. Então, o que a Bíblia recomenda aqui no versículo 18? Fugir. Isso compete a mim, isso compete a você. Nós precisamos fugir disso. Irmãos, é algo
que dependemos muito da graça de Deus, por isso precisamos ter uma vida dominada pelo Espírito Santo, precisamos buscar em Deus essa graça para vencermos tais impulsos carnais. Precisamos ter uma vida, sabe, próxima do Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor venha nos revestir, para que possamos vencer tal impulsos carnais. Que o Senhor possa ter misericórdia na nossa vida e nos ajudar a buscar a sua face para vencer todos esses impulsos aqui, ó, que como sexo ilícito, prostituição, impureza e lascívia, porque isso são coisas que nos levará ao inferno e são coisas que levam o homem à condenação eterna. Isso são obras da carne e não fruto do Espírito. Então, se porventura você olhar para si e ver algumas manchas como essa, roga a Deus em oração para que Deus tenha misericórdia de ti e possa te ajudar a vencer a esses impulsos carnais. Que Deus em Cristo Jesus possa fortalecer a cada um de nós, a vencê-los. Olha só, a segunda classe aqui, ó. Classe B, pecados de ordem religiosos ou religiosa. Por exemplo, idolatria e feitiçaria. Nós sabemos que prostrar diante de algo, de uma imagem ou de alguma coisa esculpida pela mão do homem, isso é idolatria. Mas sabemos que idolatria não é somente prostrar diante de algo e adorar, mas também ter aquilo como um ídolo, sabe? Algo como um ídolo, algo que domine a nossa vida, que tome o lugar de primazia em nossa vida. Sabe? Não, Deus tem que ser a primazia em nossa vida. Nada mais pode ser, irmãos, primordial em nossa vida, além de Deus. Deus tem que ter a primazia na minha e na sua vida. Então, nós precisamos tomar cuidado também com essa questão da área religiosa. C, pecados de ordem social. Vamos lá. Inimizade. Inimizade. Lembrou de alguém? Lembrou? Vamos resolver essa questão. Porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja. Irmãos, isso jamais pode estar em nós. Mais uma vez repito, se tem alguma mancha, em nome de Jesus, vamos buscar o Senhor para que o Senhor possa nos libertar de tudo isso, porque isso é obra da carne e não fruto do Espírito. Isso é obra e é característica daqueles que irão ficar no arrebatamento da igreja e não dos que vão subir com a igreja. Invejas, irmão. Homicídios, bebedices e glutonaria. Então, nós precisamos estar atento a isso. Os que gostam de tomar um golinho aí, né? Que gostam de beber isso, aquilo outro. E você também, glutão. Tá falando aqui também, glutonaria. Você sabe muito bem o que é glutonaria, comer demais, sabe? Uns, às vezes, pega uma parte e isola a outra. Você entendeu? Uns golinhos ser invejoso. Homicida, pelejas, ser iracundo, ira com qualquer coisa. Qualquer coisa está irado. Vamos observar isso. Vamos estar atento a isso aqui. Porque isso aqui, irmãos, faz parte daqueles que não irão subir. Esses são os vícios. O que é isso? Aquilo que domina. Irmão, mas isso tem me dominado, eu não consigo ser liberto. Então tá aí, exatamente, é um vício, ou seja, isso é escravo. Se você não consegue ser liberto, porque você é um escravo. Escravo que não é liberto. Mas o crente em Cristo Jesus, irmãos, ele alcança a liberdade pela graça do Senhor. Então busque no Senhor a graça para ser liberto de tudo isso. Busque no Senhor, em nome de Jesus. Vamos buscar no Senhor para que assim possamos ter a vitória necessária sobre todo esse tipo de coisas. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Muito bem. Assim, irmãos, eu quero ler com os irmãos a conclusão, porque chegamos aqui no nosso fim da nossa aula, mais uma aula junto com os irmãos.
Conclusão. Cabe a cada crente fazer uma análise, cabe a cada um de nós, individualmente. Não é você analisar a vida alheia, mas a sua própria vida. Cabe a cada crente fazer uma análise introspectiva para verificar se suas inclinações são carnais ou espirituais. Amém? Olha só. Salomão disse que o homem é aquilo que imagina a sua alma. Provérbios 23, 7. Jesus diz que o homem fala aquilo do que seu coração está cheio. Lucas 6, 45. O que você mais tem falado? Do céu? Com certeza é do céu. O que você mais conversa no dia a dia, na sua empresa, no trabalho, na rua, em casa, é sobre o céu, é sobre Jesus. O que a sua boca mais profere não é euro, né? Mas as coisas celestiais. Como que tá? Eu não estou falando que a gente não tem que comer. Não, nada disso, irmão. Não me pega como extremista, um legalista. Não, não, não. Eu só estou querendo aqui. Hoje é reflexão para a nossa vida. Gálatas é isso. É para nós olharmos para nós. É pôr um espelho diante de nós e olharmos para nós mesmos. Olha só. Isso é uma leitura da conclusão. Olha só. Olha, o pensamento de cada ser humano norteia seu comportamento. Se a mente é carnal, seu comportamento é carnal, que resulta em morte. Se a mente é espiritual, seu comportamento é espiritual, que resulta em vida e paz. Amém, irmãos? Que possamos meditar mais e mais e que Deus possa falar mais alto em seu coração. Forte abraço. Fica aqui meus agradecimentos por estar mais uma vez junto com os irmãos, ministrando essa escola bíblica dominical. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Um forte abraço a todos e até a próxima. Fique com Deus.